De Jesus, amém e amém. Aleluia, graça e paz. Quase 11 horas, mas pode deixar que eu não vou demorar. A gente está numa sequência abençoadíssima, né? Eu creio que foi uma inspiração de Deus para a nossa igreja, uma preparação para esse mês de setembro, o mês de aniversário. Deus tocou o coração do pastor Tiago para falar sobre essa mensagem. No mesmo momento tocou o coração do pastor Luan. E quando a gente se encontrou, Deus deu uma inspiração para os três ao mesmo tempo. Isso não é uma coincidência. É uma direção do Espírito Santo de Deus. Porque eu creio que Deus quer mover algo diferente aqui na igreja. Deus quer fazer um movimento diferente. E eu ontem estava lendo sobre isso. Se você observar, todo o sistema que move a nossa vida, ele exige movimento. Se você ficar parado, uma pessoa que está enferma, ela fica parada na cama, ela começa a apresentar novas doenças. E se você olhar, se você pegar um copo d'água, uma poça e deixar ela parada ali, você vai ver que ela daqui a pouco vai começar a apresentar mofo, doenças, porque ela está parada. Então eu creio que Deus quer movimentar a igreja nesse sentido dessa palavra, que o Espírito Santo separou para a nossa igreja. Aí, vamos então repetir, abre lá, por favor, Miguel, Números 27, eu vou até acompanhar aqui na tela, para ficar mais fácil, Números 27, por favor. Vamos ler aqui. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes das filhas: Maalá, Noa, Ogra, Milca e Tiza. Nomes facinho, né? Todo dia a gente escuta esse nome. Avancei. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor, no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Até aqui tá bom. Você vê que, segundo a lei, aquelas mulheres não teriam direitos. Segundo a lei, a possessão era apenas para os homens que teriam herança daquela terra. Só que, como eu disse, Deus quer movimentar para que a gente não fique parado. Então eu extraí aqui e fiz um resumo do que o pastor Tiago ministrou, peguei uma parte do que o pastor Luan ministrou, e eu separei aqui 3 chaves que, se a gente aplicar na nossa vida, a gente vai conseguir fazer um final de ano diferente. O setembro vai ser diferente para a nossa igreja, o outubro vai ser diferente, o novembro, e você vai terminar o final do ano de uma maneira diferente. Deus vai mudar algo a seu favor, assim como mudou para elas. Aí a primeira chave, bota aí para mim, Miguel, a primeira chave que eu destaquei aqui, que fez a mudança na vida delas, foi essa aqui, ó. Lê aqui comigo, primeira chave: não se cale diante da injustiça. Às vezes a gente está passando por um problema, está passando por uma situação e a gente se cala, a gente fica parado, a gente não pega a instrução que Jesus deixou em relação à oração, em relação à liberdade que hoje a gente tem de falar com Deus em todo lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, e a gente não aplica. Elas ali, entendam o seguinte: naquele momento não tinha a facilidade que a gente tem hoje, que foi explicado aqui no estudo de manhã, sobre a questão do Espírito Santo de Deus, que a gente tem hoje um acesso direto a Ele. A gente pode chegar em qualquer lugar, literalmente em qualquer lugar que você estiver, você dobrar seu joelho, falar com Deus, Ele vai te ouvir e vai te atender. Naquele período não. Elas tinham
que resolver aquela situação tinham que passar por todo um processo que foi explicado pelo pastor Tiago, pastor Luan, até chegar àquela liderança ali e falar com eles. Mas mesmo diante disso, mesmo diante do que a lei estava falando, elas não se calaram. E às vezes a gente fica calado. Às vezes a gente tem dificuldade, pastor Tiago hoje de manhã estava explicando, a gente tem dificuldade até de orar, está passando por um problema difícil, a gente fala com o irmão, fala com o amigo, fala com o vizinho, mas não fala com Deus, a gente se cala com aquele que pode resolver o nosso problema. Aí, eu gosto muito de fazer um link, porque Jesus, ele pegava uma informação do Velho Testamento, que na verdade para ele ali era o Testamento, e ele simplificava e facilitava para o povo. Aí, abre para mim aí, Miguel, eu anotei aqui Lucas 18, olha só como é que é interessante, baseado nessa primeira chave aqui, olha só esse ensinamento que Jesus deu lá em Lucas 18, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer. Avança, dizendo: havia uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, Deus vai fazer justiça. Você entendeu o ensinamento que Jesus deixou aqui? Não se cale, pare de ficar calado, pare de ficar murmurando, apenas reclamando, use a palavra para falar com Deus, abra sua boca: meu Deus, eu estou passando por essa situação, está difícil. Você pode falar para Ele que está difícil. A gente fala para todo mundo que está difícil, mas não fala para Deus que está difícil. Fala para Ele: está difícil, está doendo, está doloroso, eu não consigo. E Ele vai te responder. Não se cale diante da injustiça, não se cale diante do problema, abra sua boca. Aí, elas vão até eles e elas falam. Só que a pergunta que eu coloco: elas falaram de qualquer maneira? Elas foram igual, tem um vídeo legal que eu assisti, a moça perdeu o Bolsa Família, ela chega lá, eu vou quebrar tudo, eu tenho meu direito. Elas chegaram assim? Não, elas souberam se posicionar. Aí a gente entra na segunda chave, bota aí para mim, Miguel. Olha só que interessante. Segunda chave: aprenda a se posicionar. Não se cale, mas o seguinte: não fale de qualquer maneira. Sabe, tem gente que quer chegar, ela, comigo não, eu vou quebrar tudo. Ela não sabe se posicionar da maneira certa. Se posicionar é se colocar no lugar certo e da maneira certa. Tem pessoas, tem lugares que você chega com autoridade, tem lugares que você tem que chegar humilde. Você sabendo dos seus direitos, você tem que saber como você vai chegar. Essa semana eu estava vendo o YouTube, ele entrou na justiça e deu um problema lá na faculdade. Ele chega diante da juíza e começa a querer debater com a juíza. Você acha que aconteceu o que com ele? Perdeu a causa, não soube se posicionar, quis chegar lá com altivez, quis chegar lá falando: eu sei, está escrito na lei isso, não se posicionou da maneira certa. E às vezes a gente não se posiciona com Deus da maneira certa. A gente quer a mudança lá na nossa casa, com o nosso marido, com o filho, só que não se posiciona da maneira correta com ele. Sabe, fala, mas fala na hora errada, fala do jeito errado, fala com, sabe, e a criança, em vez de ela aprender e ter como referência, ela cria um inimigo. E é a mesma coisa com a esposa, a mesma coisa com o marido. Tem que saber se posicionar da maneira certa. Isso aqui eu até destaquei. Um outro ponto, né, pastor Luan? Um outro ponto, olha só que interessante, bota aí para mim, Miguel. Acredito que está no 18 mesmo, Lucas 18, olha só que interessante. Como é que isso aqui vai nos ajudar e vai te ajudar, o ensinamento de Jesus. Lucas 18, só que no 10, olha só. A maneira de se posicionar. Bota aí para mim, por favor.
uma parábola que Jesus contou e nos ensina como a gente deve se posicionar diante de Deus. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Aí ele continua: jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, que era um cobrador de impostos da época, que era um homem odiado pela sociedade, por isso que Jesus colocou ele como exemplo. Porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos do céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, aí Jesus dizendo, que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quando você se humilha diante de Deus, se coloca na posição que a gente é realmente, que é o quê? De pecador, de não merecedor da graça e misericórdia dele, então a gente desce justificado. Não é o cargo que faz você ser justificado. A gente vai ter aqui, a gente sempre explica quando fala com obreiros, presbíteros, diáconos, que não é o cargo que te justifica diante de Deus. O que justifica diante de Deus é quando você se humilha diante dele, é quando você se coloca à disposição como servo, como você começa a aprender o que é amar e servir, então você coloca à disposição. Então, aquelas mulheres, elas souberam se posicionar. Tinha uma lei que tinha que ser mudada. Se elas chegam ali de qualquer maneira, havia um caminho, um percurso para percorrer até chegar a Moisés, até que a causa delas chegasse para aquele que pudesse resolver. Se elas fossem de qualquer maneira, se elas fossem querer de uma posição altiva, eu sou herdeira, meu pai, ele não estava com aqueles que se rebelaram, então eu tenho direito. Não, elas souberam chegar diante de Moisés. Aí, não está aqui, eu não anotei, mas veio uma inspiração aqui na mente de um personagem, que ele é pouquíssimo falado na Bíblia, mas está ligado a essa questão de posicionamento. Foi uma das esposas de Davi, chamada Abigail. Ela era casada com um homem muito mau, chamado Nabal. Logo após a morte de Samuel, a Bíblia relata esse fato, se eu não me engano, acho que está no 1 Samuel 25. E esse Nabal, ele era rico e muito mau. Davi estava posicionado e estava protegendo o território dele. Então Davi chega, depois de um tempo, vai até, envia os seus e pede para aquele alguns suprimentos. E aquele homem, por ser muito mau, por ser um homem rude, ele responde a Davi de uma maneira muito agressiva. Os servos voltam, Davi fica revoltado, pega 400, eu vou lá e vou matar todos os homens daquela cidade. Só que a Bíblia diz que Abigail era uma mulher muito inteligente, sábia e muito bonita. Ela, como era uma mulher sábia, ela pensou: não, peraí, não falou nada para o Nabal, recolheu alguns homens, pegou uns suprimentos, eu vou até Davi. Quando ela chega até ele, um homem que estava determinado a matar todos os homens daquela cidade, ela chega até ele, se posiciona, uma mulher sábia, se prostra ao chão, e fala para ele: Davi, eu sei que você tem uma promessa, eu sei que você vai ser o escolhido, não reconheça, por favor, não leve em consideração o que aquele homem mau falou. E Davi mudou. Davi, ele viu aquela posição, aquela mulher sábia, devido à posição, da maneira como ela chegou, mudou e impediu um massacre. E Deus é tão soberano que, olha só, isso aí é um fato específico, tá? Ele matou aquele homem. Não era para matar seu marido não, hein? Está amarrado. Aquele homem mau, Deus, ele levou tão em consideração que ele mata aquele homem e aquela mulher se torna esposa de Davi. Não tem muitos relatos sobre ela depois disso, mas é uma mulher sábia. Eu só queria pegar isso como exemplo, para você entender que o seu posicionamento, ele muda, ele aplaca a ira. Às vezes a casa está confusão, está briga entre marido e mulher. Às vezes você chega, sabe, de uma forma calma, tranquila, você aplaca o problema. Aprenda a se posicionar. E voltando para aquelas irmãs, para aquelas mulheres, elas se posicionaram não de qualquer maneira.
Elas sabiam da posição dela como herdeiras, elas eram herdeiras, e Deus diz que nós somos herdeiros, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Lá em Romanos 8 fala sobre isso, e se com Ele nós sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então você tem que se posicionar como herdeiro. Então elas souberam se posicionar como herdeiras e conseguiram chegar até Moisés, conseguiram levar a causa dela, e por isso, por se posicionar e por crer, que aí a gente chega na última chave, elas creram. Olha só o que diz a última chave, bota aí para mim, Miguel. Creia que Deus muda a lei. A lei, o que é a lei? Lei é um conjunto de normas que uma autoridade determina, que ela escreve e assina. Isso é a lei. Então o STF, o Judiciário, escreve, tem a assinatura, agora isso é uma lei. E a gente tem as nossas leis humanas e a gente tem as leis de Deus. A gente tem as leis da química, da física, da biologia, regras que existem no nosso mundo que a gente olha e fala, isso é impossível de mudar, porque já é algo determinado. Só que Deus, Ele ultrapassa isso. Já falei isso aqui algumas vezes. As leis da química, da física, da biologia não se aplicam a Ele. Doenças que a medicina diz que são incuráveis, para Deus não significa nada. Situações financeiras que qualquer economista fala, essa dívida é impagável, Deus muda a história e faz você conseguir pagar. Ele te dá a provisão, Ele te dá a solução. Aí, essa eu quero ler com vocês. Lá em Marcos 5, 24, por favor, Marcos 5, 24, é um exemplo de como Deus muda a lei. Deus muda um fato determinado que humanamente qualquer um diz que é impossível de resolver. E foi com ele seguir uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e o tocou na sua veste, porque dizia, se talmente socar nas suas vestes, sararei. Pode deixar ali que daqui a pouco eu vou continuar. Ela, humanamente falando, era impossível. Já tinha algo determinado para ela, a sentença de morte. Ela foi em todos os recursos possíveis. Então eu acredito que na mente dela era impossível mudar aquela situação. Porém, quando ela ouviu falar de Jesus, você tem noção disso? Ouviu falar de Jesus, todos aqui que estão aqui já tiveram uma experiência com Jesus. Ela só ouviu falar. Então ela sai de casa determinada a tocar na veste dele, porque ela cria, ela sabia, eu creio que só em tocar eu serei curada. Então quando ela sai com essa fé, enfrentando a dificuldade da multidão, enfrentando tudo, porque ela pela lei, ela não poderia sair, porque todos que ela tocasse se tornariam impuros. Só que quando ela toca em Jesus, como Jesus é santo, justo, impuro, Ele é perfeito, não tem como tornar impuro aquilo que é santo. Quando ela toca na veste dele, então ao contrário acontece, a pureza dele passa para ela e ela é curada, e a lei foi mudada, a lei humana mudou, a lei que determinou que aquela doença não tinha cura, passou e ela foi curada. Da mesma forma, Deus pode mudar qualquer situação na nossa vida, Deus pode mudar qualquer situação na nossa igreja, Ele é poderoso. E aquelas irmãs, elas creram. E Deus mudou a lei para abençoar aquelas irmãs. Deus mudou a lei que não só abençoou elas, mas abençoou a toda uma geração futura. Contra as mulheres que teriam sofrido injustiça, não recebendo herança, se elas ficassem caladas, se elas não se posicionassem, se elas não crescem. E é isso que Deus tem falado hoje para a igreja: não fique calado, se posicione e creia, porque eu creio que Deus vai mudar essa situação. Então, só para a gente resumir, coloca de novo aí, Miguel. Eu quero que você fique com isso na sua mente.
Essas 3 chaves aqui, se você levar, o seu final de ano vai ser diferente, você vai arrebentar. Primeira chave, não se cale diante da justiça. Fale com Deus, ore. Segunda chave, aprenda a se posicionar. Haja, mas haja da maneira certa. E a terceira chave, creia. Creia que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você entendeu? Fique de pé, por favor. Eu vou pegar um pouco aqui do espírito do pastor Tiago e nós vamos profetizar sobre a sua vida, que esses 4 meses vai ser diferente. Esses 4 meses vão ser diferentes na sua vida, e sendo diferente na sua vida, vai ser diferente na igreja. O seu crescimento gera o crescimento da igreja. Creia assim, seja usado por Deus, seja ousado, faça aquilo que Ele manda você fazer. Só para finalizar, como eu disse, se posicione, não fique calado. Se Deus te deu uma inspiração, faça. É para você jejuar, jejue. É para orar, é para caminhar, caminhe. Faça o que Ele manda. É para fazer um voto com Deus, um desafio de fé, faça o desafio. Quem vai me dizer o que eu tenho que fazer? O Espírito Santo de Deus vai te inspirar. E a partir de hoje, a lei vai mudar na sua vida. E você vai ser ousado, você vai avançar. Feche seus olhos, estenda a sua mão. Eu profetizo em nome de Jesus um final de ano abençoado. Esses 4 meses vão ser diferentes aqui na igreja. Esses 4 meses, meu Pai, o Senhor vai levantar homens e mulheres aqui, meu Pai, que vão aceitar o desafio, que vão se posicionar de uma maneira diferente, que vão mudar a história, meu Pai, não só da vida delas, mas como da família. Oh, meu Deus, há causas aqui na justiça, meu Pai, situações, meu Pai, que exigem uma intervenção divina, leis que precisam ser mudadas. Muda em favor do seu povo, muda em favor da sua igreja, meu Pai. Traga o crescimento, meu Pai, traga a prosperidade que o Senhor prometeu, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Receba dele, receba o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus. Essa autoridade Ele está te dando. Você pode falar para Ele: eu sou herdeiro dessas promessas, eu sou herdeiro, e a glória do Senhor vai ser manifestada na sua vida.